Olá pessoal, tudo jóia? Então eu estou muito feliz de estar aqui já fazendo o terceiro vídeo, né? Começando então essa nossa caminhada aí, né? E eu estou muito feliz aí com a participação de todos que têm mandado mensagem, que têm se inscrito aí no nosso canal, né? E efetivamente participado, né? Trazendo inclusive questões. E até hoje eu vou falar sobre um tema que me foi trazido aí nessas conversas que vieram por mensagem direta, né? Pediram para eu falar, né? Mais especificamente quem pediu foi o Murilo Reis, grande Murilo, pediu para que eu falasse aí sobre a questão da intolerância, né? Que tem acontecido que as pessoas andam mais intolerantes, né? Mesmo em ambientes como futebol ou nas igrejas, enfim, há um grau de intolerância a mais, né? E esse grau de intolerância não veio por nenhuma política pública, né? Por nada que tenha vindo de cima, mas houve, de certa forma, uma mudança de humores, né? Então, esse é o tema de hoje e eu gostaria de dividir com vocês uma reflexão sobre isso. Bom, para começar, eu gostaria de dizer que eu tenho participado de alguns grupos aí de extrema direita, né? Como pesquisa de campo mesmo. Então, as coisas que eu tenho percebido nos grupos de extrema direita, algumas vão muito de encontro ao que a gente lê, né? As teorias aí, algumas inclusive sobre o fascismo, né? Movimentos históricos totalitários, né? E a gente não pode confundir aí fascismo e totalitarismo, e mais para frente a gente vai dizer o porquê, né? Talvez em outro vídeo. Mas nesses grupos eu tenho encontrado, assim, sobretudo um modo de circulação de afetos, assim, bastante diferente. São grupos que são bastante autoritários, né? Eles existem para discutir políticas, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Tem um grande número de participantes, né? E eles têm algumas características próprias, né? Então, são coisas que a gente não está muito habituado. Eu sugiro, para quem estiver interessado, que faça uma busca no Google assim, de grupos de extrema direita. Vão aparecer vários, né? E a sua participação lá, né? Mesmo como observador, como foi meu caso, eu não participo, né? Falando nada, mas a participação é interessante. Você acaba descobrindo coisas que, enfim, você não tinha a mínima ideia de como que funcionava e realmente é de se ficar bastante espantado. A gente percebe que às vezes os grupos de extrema direita demoram um pouquinho para se manifestar quando acontece alguma coisa. Por quê? Porque as ofensivas desses grupos, eles acontecem depois do que eles chamam de uma criação de uma narrativa, que é, vamos alinhar qual que é a nossa posição sobre esse tema. Por exemplo, a saída do Sérgio Moro do governo. O que os grupos de extrema direita falaram? Bom, percebam, eles esperaram um pouco, né? Eles não saíram já atacando o Sérgio Moro, primeiro eles ficaram um pouco confusos, né? Mas depois as narrativas foram sendo criadas e alinhadas. Bom, como é que funciona então dentro desse grupo? O grupo funciona o seguinte, algumas pessoas, né, dentro dessas 10 mil que eu falei, então, de um grupo desses, algumas dessas pessoas são as que mais participam, né? A gente vai vendo que tem ali umas 10 que são as que sempre falam, e o resto só acompanha, de vez em quando replica algumas mensagens, né? Mas são pessoas que, em geral, estão ali acompanhando o que está acontecendo, acompanhando a criação dessas narrativas que eu estou falando aqui. Bom, então a partir do momento que esses influenciadores maiores criam as narrativas e começam a postar e pautar o debate, eles são os administradores do grupo, a partir desse momento, qualquer pessoa que se manifestar, assim, 1 milímetro para o outro lado, essa pessoa está expulsa do grupo, assim, muito não democraticamente, né? Então, essa pessoa questionar, falar, poxa, mas eu acho que essa não é bem a versão que eu acredito. Bom, essa pessoa ela já está eliminada, certo? Então, o que acontece? Bom, essa pessoa naturalmente é execrada, ela vai ser chamada de comunista e tudo mais, e, enfim, mas depois dela já ter saído, né? Porque é para ela não ter direito à defesa mesmo. Então, bom, essa é uma maneira que eles fazem de criar uma narrativa única. Num segundo momento, eles combinam ali as formas e os ataques, né? Então, vamos atacar, enfim,
um deputado, uma deputada, né, um ex-ministro, alguém que não faz mais parte daquele núcleo que eles defendem. Então essas pessoas combinam esses ataques, combinam inclusive a maneira como eles vão atacar, porque a narrativa já está bem estabelecida, então eles vão em cima dessa pessoa massivamente, sabe? Então você pode imaginar o seguinte, um grupo com 10 mil pessoas, um grupo de Telegram com 10 mil pessoas, se essas pessoas realmente saírem dali e começarem a propagar ataques, né, isso vai dar um número de tweets, por exemplo, muito grande. Eles conseguem subir hashtags muito rapidamente, porque isso é combinado anteriormente ali nos grupos de Telegram. E aí eles vão subir a hashtag lá no grupo do Twitter e tal, né? A gente vai fazer um outro vídeo mais pra frente falando da obra do William Reich. William Reich ele estuda os movimentos do fascismo, demonstrando como, não essa estrutura libidinal permite que as pessoas embarquem nisso. Então a gente imagina como que pessoas aderiram no passado ao movimento nazista, né? O que pode explicar que uma pessoa pacata pudesse de repente estar assassinando seus vizinhos, né, das maneiras mais cruéis possíveis. Então, mesmo que isso não seja exatamente o que está acontecendo agora, as pessoas elas tendem a se perceber nesses movimentos de extrema-direita em um grupo bastante coeso, onde não há lugar para discordância, a não ser com o outro, com aquele que está fora do grupo. Aí não só você tem a possibilidade de dar vazão a todas as suas indignações, a tudo aquilo que você tiver vontade de discordar, xingar, fazer o que você quiser, tudo aquilo que você não pode fazer dentro do grupo familiar, né, da extrema-direita, você pode sim fazer contra aquele que é o outro. E tanto pior quando aquele outro ele se parece com você. Porque, veja bem, a figura do fascista justamente é aquela pessoa que se incomoda muito com o outro. E ela se incomoda mais ainda quando a gente percebe que aquilo que o outro tem, eu tenho medo de ser, eu tenho medo de chegar a ser. Então por que as pessoas então se tornam violentas, por exemplo, contra homossexuais, né? Se tornaram violentas no passado contra judeus? Enfim, porque essas pessoas representavam para elas esse outro que de certa forma é muito parecido com elas, né? Aquele outro que é um outro corrupto. E percebam então que a corrupção não tem nada a ver com o tipo penal, a corrupção tem a ver com a degenerescência da espécie, tem a ver com a degenerescência cultural, não é? Sempre isso que se diz que é corrupção, né? Que fala, não, mas está roubando o dinheiro público. Não, isso os liberais dizem, né? Para os fascistas a corrupção é a corrupção dos valores familiares, né? Enfim, é a corrupção da cultura, a corrupção da humanidade, né? Então veja que isso se parece muito mais com um discurso religioso que de fato com um discurso político, mas cada vez mais a gente tem visto isso se misturar, o que é bastante perigoso, né? Então, quando as pessoas elas veem aquilo como uma verdade absoluta, né, e encontram pessoas que discordam delas, bom, essas pessoas que elas não poderiam discordar, lembra do grupo, você é expulso automaticamente. E quando elas têm que sair daquela bolha delas e de repente elas encontram alguém que discorda daquela versão, bom, aquilo é um motivo que ela pode então chamar todo o ódio dela para se voltar contra essa pessoa. E ela vai se voltar contra essa pessoa utilizando aquelas narrativas que ela aprendeu naqueles grupos de lá. Bom, é importante dizer também que também esses influenciadores, que são, enfim, as pessoas que tomam conta desses grandes grupos de Telegram, de WhatsApp, eles também bebem de algumas fontes, né? Então, por exemplo, se vocês virem os vídeos do Olavo de Carvalho, por exemplo, fica bastante claro, e não porque ele deixa entender, não, ele diz claramente que assim, olha, é importante que o governo nos entenda que não adianta você querer conquistar a esquerda ou conquistar o centro, essas pessoas precisam ser eliminadas, né? Precisa não existir esquerda, precisa não existir centro, sabe? Bom, não preciso dizer que isso não é um pensamento democrático, né? Não é um pensamento republicano, isso não tem a menor possibilidade, né, de dar certo.
Mas, se o Olavo de Carvalho está falando isso, né, essas pessoas que estão ligadas a ele, inclusive que o chamam de guru, né, então essas pessoas têm algum perigo, certo? E são essas pessoas que então criam grupos maiores, né, e passam essas ideias todas, criam essas narrativas, e então as pessoas vão de forma bastante coesa atacar seus alvos nas redes sociais, o que tem um impacto forte, né? Isso é inegável. Então, por isso que eles são tão organizados. Eu diria, essa junção de redes sociais, assim, Twitter, Facebook e tal, com esses aplicativos de mensagem, né, o Telegram, o WhatsApp, e os grandes grupos que eles fazem lá dentro, nessa questão de criação de narrativas, então isso faz com que eles funcionem de uma forma bastante eficaz, né? Agora de uma forma também nada democrática. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, se vocês tiverem essa paciência, tenham interesse de entrar num grupo desses e participar e ver o que se diz lá dentro, sabe? Na maior parte das vezes são pessoas muito bem intencionadas, sabe? São pessoas que estão reproduzindo um discurso odioso, mas são pessoas que você percebe que elas acreditam piamente naquilo que eles estão falando, sabe? Eles acham que realmente eles estão transformando o Brasil num lugar melhor, né? Num lugar, inclusive, eles até usam a palavra democrático, eu não entendo muito bem em que sentido eles se consideram assim mais democráticos, mas eles usam, né? Então, eles acham que eles realmente estão numa cruzada contra o mal. E quem é o mal? Bom, o mal somos nós, né? Somos nós que discutimos, somos nós que estamos aqui com a possibilidade de receber contraditórios, né? De ouvir o outro lado da história. É claro que essas pessoas vão acabar tendo contato com pessoas de fora da bolha delas, mas talvez nem tanto quanto fosse o necessário para que elas realmente dialogassem, né? Como eu disse, as narrativas, as versões estão muito bem preparadas, né, para dar resposta basicamente para tudo, inclusive as estratégias de ataque, né? Olha, qualquer um que falar uma coisa contrária ao que você acredita, você vai lá, fala vários absurdos e some, não é? Agora, se alguma pessoa fizer um comentário na sua rede social, você apaga, né? Então tem várias dessas estratégias que elas são combinadas, né? Então a gente fica pensando, poxa, por que a direita sabe usar as redes sociais muito melhor do que os moderados de centro e que a esquerda? É por isso, porque eles se organizam, porque eles não, enfim, eles se falam fora dali, né? Antes de agir diretamente nessas redes sociais. De fato, eles agem de todo o coração, né? Mas agora, para alguns fins bastante questionáveis algumas vezes. Então era isso, né? Eu espero ter contribuído com essa questão de por que o aumento da intolerância, né? Eu acho que essa organização das redes sociais tem tudo a ver. E aí no próximo vídeo a gente, bom, espero que vocês mandem aí mais perguntas. Se tiverem a possibilidade, se inscrevam aí no canal, né, para a gente seguir juntos nessa discussão. E me mandem sim assuntos para a gente continuar conversando. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui, um grande abraço, até logo.